Vidas negras importam. Será sempre a terra do Senhor? Esmeralda Ribeiro. É invasão quando a gente do campo planta o espírito do Palmares e dá vazão ao desejo de criar um quilombo e trabalhar com seus pares? É invasão se as terras do Senhor cobrem-se de mato, enquanto olhares à espreita esperam uma estrela que traga-lhe justiça e desfaça o temor? É invasão quando em Luísa Malim outra mulher se transforma para acabar com a dor de ser tratada como coisa ruim? É invasão o homem fincar os pés na terra, por ser a própria terra que vai devorá-lo como João Ninguém? Um dia, quem sabe, depois de 300, 400, 1000 anos de Palmares, já estaremos novos zumbis de Andar, Esmeralda, Esperança, para redesenhar a nação. E talvez do rubro solo, verdes frutos surgirão. Sempre serão a terra do Senhor, Esmeralda Ribeiro. Salve, meu nome é Plínio Camilo. E estou aqui apresentando mais uma conversa com notas de escurecimento de gerações. E eu vou oferecer essa conversa, pela ordem, para Luísa Dias Gonçalves, Roberto Bonifácio e Chara Leisa. E aí, hoje, nós temos o prazer, a satisfação de conversar com Elizabeth no Nascimento. Salve, Elizabeth, bem-vinda, querida. Por favor, venha. Tá tudo Venha. certo? Tudo tranquilo, bem-vinda, querida. Ah, bom dia, um dia maravilhoso para cada um daqueles que nos escuta. Saudação ao seu Ori, saudação ao nosso Ori. Mucuyu, Mutumbá, Colofé. Agradeço de início, né, a oportunidade de fala, Camilo, porque ao longo da nossa conversa eu vou mencionar sobre que o meu nascimento, o meu parto, já foi uma dupla luta pela sobrevivência, né? Porque foi um parto difícil, eu fui ressuscitada, segundo as histórias que me foram contadas, eu fui ressuscitada pela minha parteira, que era uma mãe de santo. Então, eu agradeço sempre na abertura de uma fala assim, que tem a possibilidade de muitas escutas, sempre agradeço a oportunidade de fala por mais de meio século, né? E, ao mesmo tempo, pela oportunidade de escuta e de visibilidade. Então, eu saúdo o Ori de cada um de vocês. Eu sou uma mulher negra, para quem aí fazer uma autodescrição, né? Uma mulher negra. Eu estou vestida de, não sei que cor é essa, parece vermelho, uma sala, enfim, com colarzinho. Eu adoro andar com penduricalhos, com pulseirinha de madeira, uns brinquinhos bem delicados, um batom vermelho, e, enfim, cabelo preso, crespo, e uma fita da mesma cor do vestido. Essa fita é de cintura, mas eu tirei da cintura e coloquei na cabeça. É isso. E no meio do meu rosto existem covinhas. Então, para esse início, eu queria fazer uma saudação, se me permite, que é de uma letra minha, sabe? De um poema. Pode ser o poema agora? Pode, você. Eu só quero que você se apresente seu nome e fala de onde você está. Aí pode falar o poema. Elizabeth Nascimento, né? Eu fiquei tão ávida por falar, pelos agradecimentos de fala e de escuta, que eu não retifiquei. Meu nome é Elizabeth Nascimento. Pensei até em trocar, colocar um nome artístico, sabe, Plínio? Mas eu declinei, porque são mais de 25 homônimos que eu tenho no Brasil, né? E fora do Brasil também são muitas Elizabeth Nascimento. Tem até uma escritora com a qual eu também escrevi um livro, Elizabeth com Z, Elizabeth Nascimento. É um livro sob a coordenação da Giovanna P., a quem, caso você ainda não tenha feito convite, eu faço essa sugestão. Não, já Bem, fizemos, ela já apareceu, já conversamos aqui já. meu Deus. Então, vou assistir. Chama-se Toque para as Iabás, as Iami e ao Sagrado Feminino, a quem peço licença. Ora mi e pondá, epa reino ilá de bagã, o do ia soba,
Saluba orquídea nanã, ri roeu fameji, o baxire oba, e no abebé das iabás, o segredo das iami. Ora mi e pondá, e parrei no ilá de bagã, no acarajé de Inhansã, alimento e cura para mim. Ri roeu fameji, o baxire oba, no ardil desta Iabá, poemas preuá salamim. E no olho do furacão, tenho amor de olhar para mim. Peço às Iabás e Bagãs proteção para o nosso Ori. E no toque do nosso Ogã, dobre o coro pras Iabás, e no rum ilê tanto axé, e no rumpi canto as Iami. E no ventre de Epondá, tem Odu para cada nação, e no Ibiri de Nanã, vida longa, nosso irmão. E nas águas de Iemanjá, há sementes de inspiração. Peço poema a sobar e ouro a cada nação. E no Eruxim de Inhansã, a limpeza no Ilê para mim, e no nevoeiro de Uá, a vidência e versos para mim. Mucuyu no Zambi Pondá, sua bençoba e nanã, mutumba euá e sobá, colofé a todas bagãs, moju as águas, as asas e os mistérios das Iami. Então é assim que eu faço a minha saudação, meu agradecimento. Estou assim eufórica, porque eu carrego comigo a ancestralidade, todos os orixás e as muitas infâncias, sabe, Plínio? É isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ah, beleza. Não, continue, Elizabeth, por gentileza. Onde você está, como que é? Fale dessa sua trajetória da escrita, por gentileza. Nossa! Ai, peraí. Então, eu estou em São João de Meriti, em Vilar dos Teles, né? Um território periferizado, é mais uma das pequenas Áfricas que a gente tem pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, né? São João de Meriti, que é uma cidade que tem um herói, quiçá, né? Possivelmente, aguardamos um herói nacional, que é João Cândido. Então, assim, eu sou apaixonada pelo território, mas análogo à condição da mulher negra no Brasil, né, escravizada, é um território construído de muita violência e de muita insubordinação, né? E violência pelo processo de ocupação do território, pela pilhagem, pela dizimação dos jacutingas. Então, assim, é um microcosmo daquilo que a gente conhece, né, e vem estudando cada vez mais sobre a ocupação do território no Brasil, especialmente no Brasil, com o processo de escravização, né, e de colonização. É isso. Estou em São João de Meriti. Beleza, beleza, agradeço. E já aproveitar para todas e todas que estão nos assistindo, assine o canal, faça os seus comentários, né? Façam vários comentários, não precisa só ser no final, faça no meio, comente essas questões todas, assim, deem-nos sugestão. Elizabeth, conta para nós essa sua escrita, ou essa proximidade com a escrita, essa escrita negra, de autoria negra que você produz. Olha, deixa eu te mostrar. Eu procurei ontem. Deixa eu desligar aqui. Eu procurei ontem, digamos assim, o estopim para minha escrita formal, né? Porque essa escrita, ela não é só a escrita alfabética, né? Ela precede a escrita, ela acaba precedendo o nosso corpo, ela está inscrita e escrita no nosso corpo, na nossa voz. E aí eu lembro de quando eu tinha que desencadeou isso? Essa fantasia, essa ficcionalização, esse potencial de ludicidade que está em todos nós, o potencial de escrita e de fabulação, que à medida que a gente cresce, né, a gente enquadrado, digamos assim, pelo Estado, pela família, pelas instituições, a gente vai um pouco, o Drummond fala um pouco isso, a educação do ser poético, né? A gente vai deseducando poeticamente o caráter de ludicidade que nos constitui. Mas, enfim, como isso foi muito, muito precoce para mim, aos 3 ou 4 anos, principalmente pelo fato de vir de uma família
Meu pai era gari e minha mãe doméstica, né? E aí eu nasci não sei se você conhece aqui no Rio, hoje é o entorno do Complexo do Chapadão, né? Lagartixa. Eu nasci ali em casa, como eu mencionei, nasci desfalecida, assim, num horário bem simbólico, sabe? Meia-noite, aquela coisa assim, na passagem do 30 para o 31, e fui ressuscitada. Então, mamãe conta isso, e eu me ressinto, Plínio, porque a minha parteira, que era mãe de santo, depois ela se transformou, né? Ela optou, trocou, foi ser pastora, mas antes de morrer, ela mandava recados para mim. Elizabeth, eu preciso. Manda um recado para Elizabeth, porque eu preciso falar com ela, eu tenho que contar alguma coisa, alguma coisa. Claro, obviamente, que eu acabei ficcionalizando esse parto, né? E aí eu costumo dizer também que eu apanhei muito no meu nascimento, é assim que mamãe conta, né? Que eu apanhei muito, eu nasci com quase 4 quilos em casa, um bebê, eu ouvia dizer muito, você era um bebê lindo, mas apanhou muito para chorar e chupar dedo, etc. E tal. Então, eu já nasci num contexto periferizado, obviamente que não era, há 50 e tantos anos atrás, não era o que é hoje um território de conflito, né? Mas era um território ocupado por essas famílias preponderantemente negras ou mestiças pobres, né? E quando eu fiz 3, nós mudamos para a Baixada Fluminense. Eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, e eu ganhei de uma. Eu era louca para aprender. As letras, para mim, eram enigmas. Na minha imaginação, as letras eram enigmas, né? Olhar aqueles desenhos, na verdade, tinham significados, que dependendo da posição na frase, né? Quer dizer, isso eu estou formulei posteriormente, mas era muito lúdico para mim essa questão da escrita. E eu queria, porque queria aos 3 anos ir para a escola. Minha mãe não tinha dinheiro, colocou depois digamos assim, num fundo de quintal para aprender a ler e escrever. Eu tinha uns 3 anos, 3 para 4 anos. Nos mudamos para São João de Meriti, e aí eu ganhei de minha madrinha, que já faleceu. Ela chegou com um pacote e falou assim: Olha, eu tenho um grande tesouro para você. A riqueza da sua vida você vai conseguir com com esse material, com esse presente que eu vou te dar. Toda a riqueza da sua vida, né? Essa frase, inclusive, ela passou a ser, Plínio, uma espécie de assinatura nos meus livros infantos juvenis, né? Que segredo é esse? Que mistério é esse? E que tesouro é esse? Então, tem uma frase que está assim nos meus livros infantos juvenis. O segredo é o que eu estou a contar. Porque o livro eram livros, era uma coleção, eu ainda as tenho, né? Eu não sei de quando essa edição, não sei se tem aqui, mas enfim. Mas você já pode ter uma ideia que eu olhava de fato as ilustrações com estranhamento, porque isso eu sei hoje, porque era desinteressante do ponto de vista do território, porque não havia o meu território. Olha as crianças que estão aqui, né, todas loiras, e aquilo me incomodava bastante, e eu fiquei com os livros, lendo, fazendo um tipo de leitura que não é a alfabética, né? Fazendo um tipo de leitura, e eu fiquei com aquilo, acho que aquilo, de fato, virou quase como uma sentença, né? Um reforço positivo da ludicidade, sabe? E, posteriormente, mamãe ia trabalhar nas casas de família, eu ia junto, acompanhava, com 7 anos, mais ou menos, 8 anos, 9 anos. E aí eu fiquei assim, entrei numa casa em que havia uma biblioteca. Bom, se 5 livros, eu só tenho 3, porque eu não sei onde estão os outros 2, sabe? 5 livros, eu serei rica, porque é um tesouro. Imagina, essa mulher deve ser muito rica, né? Hoje eu falaria trilhardária. Mas eu pensei, fiquei encantada com a biblioteca, fiquei encantada. Passei a receber todos os livros que não interessavam mais à patroa da minha mãe. Então, muito nova, né? Eu li com 12 anos, mais ou menos, uma coleção inteira sobre o Egito Antigo, e fascinada, sem saber que Egito era África, né? Então, os hieróglifos ou hieroglifos, aquilo ali incendiava a minha imaginação, a pedra roseta, etc. E tal. Depois, eu ganhei também, vindo dessa mesma casa, os filósofos, né? E eu lembro quando eu li Platão, eu fiquei assim
encantadíssima com aquilo ali. E quando entrei na graduação de letras, aí eu fiquei decepcionadíssima com o fato de o poeta ter sido expulso da República. Então, todas essas questões, né, tudo isso foi entrando no meu imaginário, forjando o imaginário de muita branquitude, sim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, de uma percepção de construção da própria subjetividade, né? Eu compreendo que chega a ser bastante complexo a minha não, qualquer singularidade, né? Mas a percepção que eu tenho da minha complexidade é ter toda uma formação bastante eurocentrada na graduação, na especialização, e, no entanto, a minha primeira produção é Exu no Paço Imperial, muito antes. A escrita foi muito antes, né, da Lei 10.679, e eu acho que isso também foi determinante a minha experiência, a minha atuação, tanto como professora quanto palestrante e coordenadora de pré-vestibular para negros e carentes aqui no Rio de Janeiro, na década de 90. Então, assim, é um conjunto de complexidades que vão forjando. E aproveitando a ideia de forja, de choroquê, né? Essa forja é até a gente se silenciar de vez, do ponto de vista físico, né? E as nossas obras ficarem reverberando. É mais ou menos por aí. Não, muito legal, muito interessante. Assim, quero que continue, por gentileza, Elizabeth. Não nos poupe, conte essa trajetória, por favor. Tá bom. Então, é, dos meus livros, esses momentos são muito marcantes, né? Essa coisa de ter recebido esses primeiros livros aqui e guardá-los como verdadeiros tesouros, né? E essa complexidade que eu mencionei sobre essa tensão interna, sobre eu fiz o FRJ, né? A minha avó nasceu em 1902, minha mãe em 35, felizmente ainda está viva, né? Meu pai nasceu em 34, e eu aconteci nos anos de chumbo, né? Eu gosto, eu sou muito fantasiosa, sabe? Inclusive dando aula também. Hoje a minha vida, é uma dinâmica, eu tenho até que tentar ter esse esforço, né, de fazer escolhas. É muito difícil fazer escolhas com coisas tão apaixonantes como o ativismo, que é desde cedo, né, desde sempre. Eu fui secretária de organização do PT nos anos 90 também, por bastante tempo, muito imbativa dentro do próprio partido, né, já naquela época dizendo que os partidos de esquerda tinham que se empretecer, né, não só do ponto de vista do discurso, porque senão estaria fadada ao fracasso, e eu acho, em parte, que os erros e as inconsistências do próprio partido ou dos partidos de esquerda, de uma forma geral, têm sido, de fato, essa dificuldade de manter e de promover o empretecimento, né? O enegrecimento, o escurecimento dos partidos de esquerda, em especial do próprio PT. Bem, e aí tudo isso foi, e eu lembro na ocasião, eu muito jovenzinha, meu pai me proibiu de ir às diretas, né? Eu era adolescente, e aí meu pai disse assim: se for, você não entra mais na minha casa. E aí eu disse assim: eu vou morar onde? Então, assim, tudo isso vai forjando o que é essa escrita de Elizabeth Nascimento, né? A minha escrita, Plínio, ela está muito, eu a comparo muito como um processo de clivagem, sabe? De fragmentos de si. É assim que eu compreendo as minhas poéticas, né? Não há, de fato, uma homogeneidade, nem mesmo naquilo que se pode compreender como poética de Elizabeth Nascimento ou poéticas de Elizabeth Nascimento, sabe? Esse é um dado que até a gente ter essa sensibilidade de um processo de profunda intimidade consigo próprio, é uma vai além da possibilidade, e aí eu acho que a escrita é de fato para todos, vai além da possibilidade de você ter processo, participar e pagar por processos terapêuticos, porque são processos ainda marcados pela branquitude. Afinal de contas, aqueles corpos que nos escutam têm um repertório, ainda que eles tenham um esforço para fazer a escuta de corpos negros, são corpos forjados por um repertório onde essa memória de longa duração
foi produzida, foi construída à custa de um processo violento e silencioso de apagamento do outro, né? De inferiorização do outro. E aí eu lembro, eu não sei se está aqui, daquele texto curtinho, aquele poema curtinho, do Luiz Gama, Em Nós, até a cor é um defeito. Será que eu consigo achar? Não, não vou conseguir achar. E eu não sei absolutamente nada de cabeça, nem minhas próprias letras. As pessoas ficam incrédulas assim. Elizabeth, declama um poema. Eu falei, Não, A única coisa. para que decorar se a gente escreve? A gente já escreve, então Eu tá não sei escrito. nada, Camilo. Eu não sei absolutamente nada, né? Então, aquele trecho do Luiz Gama, para mim, assim, em nós, até a cor é um defeito. E eu lembro quando eu comecei minhas pesquisas na década de 90, é, eu lembro que da dificuldade de encontrar teóricos, né? Eu sou de teoria e ciência da literatura, toda a teorização pautada nesse projeto civilizacional da branquitude. Então, assim, como foi possível, parece paradoxal, né? Mas como foi possível eu produzir, cadê ele aqui? Exu no Paço Imperial. Foi meu primeiro livro publicado em 2007 e escrito na década de 90, né? Quando eu decidi publicar, porque a minha primeira publicação foi em cadernos, eu esqueci o nome de cadernos, ele não está aqui, eu separei alguns, na UFRJ, em 95, né? Mas, na verdade, as produções eram de 90. Para entrar numa especialização que eu fiz em 1991, havia necessidade de ter uma poética, né? De você montar um material seu, um livro, mesmo que não tivesse sido publicado, montar. Era uma espécie de memorial. E eu tive muita dificuldade. Na ocasião, a professora falou assim: o que você está fazendo aqui? Você é aluna de mestrado e doutorado. Eu não tinha noção, sabe? A coisa foi mais por os ventos da ancestralidade, de fato, me empurraram a avançar sempre, né? Eu escrevi Exu no Paço Imperial. Esse livro aqui, Camilo, em especial, o primeiro conto dele, que fala exatamente sobre Exu no Paço, para fazer essa recuperação entre a ligação intrínseca entre a periferização, né, a ocupação do território no estado do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, a pequena África, eu faço esse link entre o Arco dos Teles, que pertencia à mesma família, né, de Vilar dos Teles. Então, eu faço essa saída de Exu de Vilar dos Teles para o Arco dos Teles, para falar um Elizabeth, pouco. Oi? por gentileza, eu desejando que a gente seja visto por todo o Brasil até fora, coloca melhor para a gente geograficamente onde é o Arco do Teles, onde é essas questões que você Tá. está O falando, Arco do por favor. Teles é no centro do Rio, né? No centro do Rio, tá lá. E região que recebeu uma grande quantidade de escravizados, né? Nesse processo, digamos assim, de urbanização do centro do Rio, né, chamado de limpeza, exatamente eu considero assim, a limpeza era para esconder as sujeiras, não de escravizados, mas da escravização, né? E aí a gente teve assim uma um êxodo, digamos, desse território para a Baixada Fluminense. Como eu estou falando de Vilar dos Teles é um bairro, é um distrito, Vilar dos Teles é onde se localiza a prefeitura da cidade de São João de Meriti. É um município de alta concentração demográfica. Eu não sei se ele ainda continua como, junto com a cidade do México, a cidade de maior concentração demográfica da América Latina. Para você ter uma ideia, né? Aqui é o Formigueiro das Américas. Ganhou, né, o apelido, digamos assim, né, de Formigueiro das Américas. E aí, quando a gente vai olhar os dados, o IDH, escolarização, perfil étnico da população, né, descendente de escravizados, pardos, nordestinos, indígenas, é um território que, como eu mencionei ainda há pouco, é um território que recebeu, acolheu a família de João Cândido, né, líder da revolta da Chibata, que é um protagonista assim singular nesse processo que eu chamo
de embranquecimento de um imaginário, ainda que esse embranquecimento não seja reconhecido, sabe? Porque volto à questão da complexidade, como é que alguém que foi forjada, como no meu corpo, né? Forjada para embranquecimento e durante um bom tempo, principalmente em termos de cabelo, de estética, né? Eu lembro, ai, eu não posso levantar. Quando eu sair de cena, eu vou pegar, porque eu guardo alguns objetos de memória, né, algumas relíquias, como o ferro de alisar cabelo, que a mamãe vinha com aquilo, e eu, muito fantasia, eu falei assim, eu vou querer passar isso para quê? Né? Então, ela queria passar o ferro por uma questão de aceitação, e eu me recusava a passar. E depois ela passava o Enê no cabelo. Então, tudo isso é como você vai construindo um processo de subjetivação e de amorosidade também, porque nada disso, do meu ponto de vista, está desconectado, né? A forma de se relacionar afetivamente, sexualmente, inclusive com os homens e com as mulheres, né? Como é que isso vai sendo moldado? Eu tinha a percepção, mas ao mesmo tempo me faltavam condições de elaborar, né? Isso foi sendo feito, tem sido feito, né? Não foi feito, não acabou, tem sido feito até espero 100, cento e poucos anos, né? Com autonomia como tenho hoje. E aí, Plínio, eu imagino o seguinte: como é que alguém que foi moldada para ser branca ou embranquecida, né? É, como é que escreve o primeiro livro como Exu no Paço Imperial? Né? A Lia me perguntou assim, Beth, quando você escreveu Exu no Paço Imperial? Eu falei assim, bom, eu escrevi na década de 90, mas eu paguei para publicar em 2007, foi quando saiu o Exu. Na ocasião, o lançamento foi na Bienal do Rio, e estava sendo filmado para a escola, eu esqueci o nome, TV Escola, cheio, Plínio. Aí tinha um poeta também sendo lançado, né? Eu e um poeta branco. Ele falou assim, a senhora não tinha um nome menos horroroso para colocar no seu nome, não? Aí eu dei um sorriso, falei assim, agora eu vou ter que, sabe, aquela coisa o tempo inteiro, quase que você dizer e dizer por quê, e algumas coisas me entediam profundamente, mas elas devem ser ditas, né? E aí havia um geógrafo lá que deu uma aula, havia um professor também lá da UFRJ que deu uma aula, enfim, aí eu fiz todo o meu discurso sobre essa questão de Exu, né? Quem era Exu, Exu no imaginário. Então, a gente percebe, eu numa última live que eu fiz, acho que foi isso, não me lembro quando, eu disse o seguinte: imagina, quando fala em Jesus, fecha os olhos, pensa em Jesus. No imaginário, mesmo de corpos negros, né? De imediato, aquela proto-memória já implantada na gente é de que Jesus é um homem louro, de olho azul, etc. e tal. Tá, pensa em Exu. Então, aquele imaginário mais sobre o qual a gente vem tentando um trabalho, um esforço de desconstrução, reconstrução, ressignificação, Exu está associado ao diabo. Então, é uma trajetória que, para mim, às vezes parece paradoxal, né? Esse percurso que eu fiz e tenho feito de toda uma formação, mesmo dentro da UFRJ, quando eu fui para o doutorado, e que estive em Moçambique por um mês mais ou menos, eu fiquei assim estarrecida, porque a compreensão que eles têm sobre ser negro, né? Eu não era vista como negra, eu fui orientada na ocasião, não sei se isso ainda, na verdade, é algo muito privado, não é da ordem de teoria, de uma reflexão teórica, né? Que as pessoas também sempre esperam que eu, em lives, fique teorizando o tempo inteiro. Eu sei que são vícios decorrentes da minha formação, mas eu quero falar de afeto, eu quero falar de amor, eu quero falar de sexo, eu quero falar de religiosidade, eu quero falar de mil coisas, né? Então, e aí eles não me viam como negra. Foi a primeira vez na minha vida em que eu tive uma escuta de 200 estudantes, todos retintos, sabe? Aquilo foi impactante para mim, aquilo foi impactante para eles, né? Como é que uma mulher, no imaginário deles, isso dito pelo meu supervisor, como é que uma mulher negra, bonita, chega aqui sem marido, vestindo essas roupas, porque nós brasileiros. Bom, é uma análise também, né, que eu faço superficial pelas mulheres do meu entorno.
por menos vaidosa que elas sejam, a gente está sempre com brinquinho, com batom, né, com unhas pintadas e tal, tal. E isso era assim, a diferença era muito, era um ruído, né? Eu causava, eu percebia um ruído, a minha presença ali. Eu era vista como pior do que o branco opressor, aquele que oprimiu, aquele que matou, aquele que continua oprimindo. O mestiço é visto como aquele negro que se deixou seduzir pela branca, ou o inverso, né? Aquela negra que se deixou seduzir, porque, por assim, Elizabeth, você é uma mulher negra, mas você não tem pele, não tem tom de pele, não tem traços de africana, como os moçambicanos negros, né? O cabelo, a textura e tudo mais, enfim. E aí, Plínio, tentando fazer esse link entre essa complexidade da minha constituição como escritora, né, o mesmo eu tenho, assim, de forma mais ou menos análoga, do percurso literário brasileiro, sabe? Porque há sempre uma fala que tem que ter, eu concordo plenamente, de que na memória de longa duração, a gente tem uma imposição que nos constitui também, me constitui, né? Eu posso falar por mim, não posso falar por todos, né? Me constitui em termos de como a gente internaliza e o nosso repertório vai sendo massacrado, né? Eu costumo dizer que a nossa ferida narcísica ela vai muito além daquilo do que o Freud falou sobre dos corpos que se angustiam porque todo corpo morre, né? É fadado à morte. Não, os corpos negros são fadados, entre aspas, não é fadado, né? Mas, enfim, eles são construídos para o abate, para a exploração, para as relações abusivas. Então, eu percebo analogamente nessa memória de longa duração com o Brasil, que mesmo a despeito de toda essa, do ponto de vista institucional, político, jurídico, da legislação, de todas as instituições nas esferas do executivo, legislativo e judiciário, das universidades brasileiras, né, do silêncio. Tem até um poema que fala sobre o silêncio do Vaticano, o silêncio de Brasília, o silêncio da igreja, o silêncio do silenciador, enfim. Mas mesmo esse esforço do silêncio deles em relação ao prestígio que eles obtiveram, né, e do silenciamento que foi imposto, existe nessa própria memória de longa duração que a gente combate o racismo estrutural, existe um empretecimento não visibilizado. É ele que garantiu, por exemplo, que a nossa cultura, a nossa literatura tivesse, né, permanecesse, garantisse a sobrevivência da pretitude, sabe? Ainda que isso tenha se transformado em nicho de mercado, como se deu posteriormente com o carnaval, com o samba e com o carnaval, mesmo depois quando é aceito, né? Mas se transforma, por exemplo, em nicho de mercado. O que há ali que, mesmo a despeito de todas as necropolíticas no Brasil, a gente seja mais de 50% disso, né? Então, é porque uma força descomunal que não contou necessariamente com aparatos de escrita, até tem escrita já desde o 19, lá nos primórdios do século 19, muito antes com, com, com Esperança Garcia, já tem sim um aparato escrito, mas com os próprios navios tumbeiros, sabe? Com os cantos do Vissungo, com as estratégias de aquilombamento, de sobrevivência. Então, assim, isso não é colocado em termos dessas estratégias de insubordinação que garantiram, por exemplo, eu disse isso lá no Quilombo Machadinha, no evento que estive, dizendo o seguinte: houve uma missa enculturada, né? Havia o padre e a pastora. E eu disse assim: hoje, Plínio, é possível haver pastores negros, você pode ser um pastor, poderia ser uma pastora, caso eu decidisse por isso, porque as mães de santo seguraram o touro pelo chifre, sabe? Garantiram a sobrevivência dos corpos das bisas, das avós, né? Foram elas que garantiram a possibilidade de hoje você fazer escolha e ser um sacerdote. Eu falei isso aqui há pouco tempo, que eu sou do Comira, né? Do Conselho Municipal do Negro de São João de Meriti. E aí eu falei assim, falei no Conselho do Negro, que é muito curioso,
porque a parte que é do governo as águas têm um movimento de retração, e as águas, obviamente, dos ativistas, dos movimentos sociais, partem para cima o tempo inteiro, imbatíveis. Por quê? Os esforços de resistência são muito anteriores às teorizações, né? Muito antes do Foucault teorizar sobre sobre a coerção dos corpos, os cantos dos viçungos já estavam lá, sabe? Já estavam lá as políticas de sobrevivência, né? Do Ubuntu, do cama, do alimento do coletivo. E eu acho isso assim fascinante, né? Eu acho, aí eu fico assim, nossa, eu corri tanto, eu li tantos teóricos, acreditando talvez de forma muito ingênua, que pudesse validar. Eles não podem, não podem. Mesmo que quisessem, sabe? A resistência, não só por conta de manutenção de prestígio e privilégio do mercado editorial, do prestígio e privilégio nas universidades, nos espaços de poder, na magistratura, enfim. Mesmo que se quisesse, se eu disse numa palestra na Sociedade Brasileira de Psicanálise, não tem repertório para fazer escuta. Não é da Elizabeth Nascimento, não, do Plínio, de Conceição Evaristo, sabe? De Luiz Gama, Carolina Maria, dessa diversidade, né? O que aí, me apropriando do que eu falei da minha poética como poética de clivagem, dessas clivagens. Aliás, é um processo assim primário da nossa condição de existência, né? Que é biologicamente clivagem. Vem lá, morre uma parte da mãe doada, né? Morre uma parte do pai doado, e dali clivagens, clivagens, clivagens até nos constituir. Agora, sobra para a gente o bagaço da laranja é reconstruir isso de forma contínua, né? Então, a questão, o repertório, por exemplo, é um tema que eu trabalho num pós-doc na Rural, né, e com Renato Nogueira, sobre a supervisão do Renato Nogueira, e na UFRJ, escritas do corpo feminino. Né? E, e aí eu percebo, e tenho dito insistentemente, que a necessidade de empretecimento tem uma dimensão de sistematizar o que já está dado. Né? Esse empretecimento sempre aconteceu, né? Mas ele era silenciado, invisibilizado, continua sendo. Então, quando eu me angustio e falo assim, nossa, eu estou com um número X de livros escritos, ninguém sabe quem é. Ou quando eu me envergonho, gente, eu nunca li nada. Bom, isso é até bem pouco tempo, né? Coisa de uns 5, 6 anos. Nada do CUT. Então, assim, eu não posso deixar de dizer das minhas fragilidades. Não, 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 não permito que usem as fragilidades para validar ou desvalidar ou desqualificar as produções, as minhas ou de qualquer outra pessoa. Né? Ano passado, eu tive num evento na Sorbonne em que eu fiz um poema, Plínio, que eu já não me lembro mais, nem sei onde ele está, que era assim, brincando com a palavra Sorbonne, né? Sor, soror, que é irmã, só soró, irmã minha, irmã boa. Não, você não pode validar a minha produção, não é a Sorbonne que vai validar. Por mais que a gente sabe do esforço de ter outra escuta de outras vozes, não pode, ao contrário, tem que estar no mesmo esforço contínuo de ver que essa outra ferida, né, ou essa grande ferida narcísica imposta, ela tem que ter esse esforço de garantir a existência de corpos que estão sobre a mira dos lança-chamas, né? E isso eu tenho que, o tempo inteiro, a oportunidade de fala vai ser sempre nesse sentido, e eu percebo que isso é recorrente, que isso, de forma distinta, mas é recorrente do que eu tenho chamado de memorial. Mais à frente eu falarei um pouquinho dessa proposta de fundação da ABLA, né? A gente fica sempre oscilando, já que é uma proposta de reflexão entre a Academia Brasileira de Letras e Artes pretas e negras e originárias, na verdade, é o aquilombamento brasileiro de letras e artes negras e originárias. Ai, olha, por favor, vamos ou você quer? Não, Eu posso ler? agora eu quero que você continue essa proposta,
Ok? Aí a gente fecha esse bloco com essas propostas. Vamos fazer uma questão de homenagens, uma homenagem que acho que está pertinente com tudo que você está falando, mas faça melhor essa proposta. Aí depois nós voltamos para falar dos seus livros. Mas Tá. faça Você para a acha. gente essa proposta, por Tá. favor. Essa proposta eu tenho a ver com esse versinho que eu tenho aqui. Pode ser, falo o verso e depois Como eu vou. quiser. Tá, é porque aí a gente acabou invertendo, porque eu ia deixar isso para o final, mas já que você me fez essa provocação, e eu gosto de ser deslocada, sabe? Isso me obriga a reorganizar as minhas reflexões e a pensar fora do umbigo. Isso para mim é muito legal. Esse poema que eu vou cantarolar, né, é uma versão que eu fiz em cima de um de um de um de uma música, né, do Villa-Lobos, que é Trenzinho Machambomba. Na verdade, já tem a ver um pouco com a proposta que a gente vem discutindo, né? É, Alberto Rodrigues, Lia Vieira, a gente está convocando, né, fazendo um chamamento, né? Na verdade, é a ancestralidade que faz esse chamamento. A gente não está inventando a roda, o que a gente está fazendo é jogar escurecimentos sobre esse protagonismo, esse empretecimento que sempre existiu, né? Conceição Evaristo, Lia Vieira, enfim, uma galera que, inclusive, já deve ter sido entrevistada por você, Kut, você também, né? Claro. E parte desse poema, Camilo, Plínio, eu tinha pensado, inclusive, de você colocar a música. Você, não, Beth, não delira, deixa ser assim, e eu vou cantarolar. Começa assim. Porque tem gente com fome, Plínio. Aliás, você deve estar com fome. Eu tenho fome constantemente. Trenzinho Caipira Machambomba, como era chamado o território da Baixada Fluminense, né? Lá vem o trem de dois mundos, porque tem gente com fome. Rural e citadino, do recôncavo da Bahia de Guanabara, serpenteando nos trilhos de Ogum, vencendo o silêncio, a fome e o paludismo, uma cidade maravilhosa dos orixás e voduns. Lá vem folia de reis e rainhas a festejar, lá vem banzo viralizando o banzé de alegria rodar. E o chorinho virando e o choro virando chorinho, ao som do cachixi, afoxé. Esta morna é do ser tão próximo de ti, sertão, que a gente e o agente pretos fizemos existir. Feitiçaria aqui, nas veredas dos vagões. Escute se puder. Lá vem o trem com ladinos, lá vem sua arte a contar, lá vem com gada e destino, atabaque nos trilhos a girar. Lá vem o trem com retintos, da Babel português a falar. Trilhando, vem machambomba, vem capoeira, vem a samba, cantando na baixada ao luar. No jongo, verso cura quilombar. A cura, a cura, a cura. No terreiro de Maria Conga, sabe o que tem? No xirê deste quilombo tem feitura, abrindo cura. No corpo de Banto, Iorubá e Fula, rivais, mas em acordos de cura. E no trem da Leopoldina tem Moçambique, tem Mina, Malê, Cabinda, Conga, Angola e Benzedura, campesinos retintos, vestindo tecido sagrado, mas descalços por ódio do feitor. Mas deixe estar, a tal cidade dormitório nunca, nunca, nunca dormiu passiva, vem buscando a cura. Lá vem o trem com retintos, lá vem o banzé a rodar, lá vem povo resistindo, Meriti dia e noite a girar. Lá vem o trem destinado, um Brasil de justiça a forjar. Na forja de Choroquê, vem no Arjoiá, vem a negra desfazendo sesmarias ao luar. Se a chibata achou o negro acabar. Quá, 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 Exubará. Quem matou, achou e acha que esse povo não ia sobreviver e que o Brasil ia embranquecer, subestimou os poetas, os ogãs, os sacerdotes, os ferreiros, os griots, a mim, todas as iabás e as iaquequerê, tem muito feitiço na comida de vós mecê, e leite roubado de mãe negra, empretecendo a alma, o imaginário, a cultura e o ser.
Então, essa ideia, sabe, que eu acho que ficou ali, que o Villa-Lobos deve estar assim, se contorcendo no túmulo, né? Que é uma desconstrução desse trenzinho caipira, quer dizer, dessa ocupação do território, né? É de tudo que foi feito, porque isso não é uma coisa de hoje, nem pós-Floyd, isso vem, como eu mencionei, desde os primeiros tumbeiros, com os cantos dos viçungos, com o nosso processo de insubordinação, na nossa alimentação, nas ervas que cuidaram, que cuidam, continuam cuidando dos nossos corpos. E aí, nessa percepção, Plínio, numa conversa com Alberto Rodrigues e com vários outros, o contato, né? Essa coisa da amorosidade. Então, eu sou profundamente apaixonada, mesmo quando a gente tem um pré-conceito em relação a corpos que a gente não conhece. Ah, fulano é assim, fulano é assado. E aí, falando um pouco, acho que é da Bel, não sei se é da Audrey, acho que é da Bel, que fala que nós mulheres fomos educadas para a competição, pela disputa pelos machos, né? A disputa pelos homens e pela aprovação do patriarcado, quer dizer, como de uma forma muito intuitiva e relativamente ingênua, mesmo porque eu acredito que essas decisões, essas cisões com a realidade, elas estão na ordem do subjetivo e do imaginário, não estão na ordem da legislação. A legislação nenhuma ela consegue, de fato, eliminar essa transgeracionalidade da ordem da ancestralidade. Não elimina. Isso está dado aí no nosso imaginário. Então, assim, louvar o papel, né, reverenciar o papel desse memorial com Abdias, com Lélia, com Esperança Garcia, Luiz Gama. Meu Deus, eu tenho até receio, porque eu enumerei para fazer o documento, né, de proposta de fundação de um aquilombamento brasileiro de letras e artes negras, e com a preocupação, mesmo eu sendo uma teórica, né, a minha formação, isso eu não escondo, ao contrário, eu coloco em evidência exatamente porque, quando eu penso, por exemplo, o que é ser estar como doutor e pós-doutoranda em São João de Meriti, com IDH tão baixo em relação à escolarização, né? Ou a escolarização tão alta, a escolarização acrítica, com analfabetismo funcional, por exemplo. Então, abrir mão de um lugar de prestígio e de entronização que imagina-se ou que espera-se que uma doutora defenda, principalmente em ciência da literatura. Então, eu rejeito veementemente, não abro mão da minha titulação, mas eu rejeito veementemente fazer com que uma titulação se sobreponha, por exemplo, a essas estratégias que são brilhantes e que conseguiram, que permitiram com que o meu corpo, afinal de contas, foi uma mãe negra, né? É uma mãe preta que está aí, e uma mãe de santo que já se foi, negra, que me amparou para me dar o sopro, né? Ou para fazer com que meu sopro, eu deixasse de ser um não ser para eu vir a ser Elizabeth Nascimento, né? Então, tudo isso dentro de mim está assim, efervescente. Essa proposta de ABLA não é uma criação de uma mulher, não é a criação de um homem, isso eu sempre deixei bem esclarecido entre nós, é uma proposta de aquilombamento, de ajuntamento, sabe? Da gente virar a laje, da gente fazer um rolezinho, da gente fazer um slam, sem critério de hierarquização, tentando formular estratégias de não só estratégias de escrevivências, mas estratégias de leitorivivências, né? E não fazer da escrita um instrumento de coerção, não fazer da escrita um instrumento de prestígio e privilégio. Não é para isso que serve, na minha compreensão, as nossas produções, sejam elas escritas do ponto de vista literário, né? Sejam elas no cinema, sejam elas no slam, sejam elas no funk, em qualquer espaço de construção, de subjetivação dos corpos negros. E aí, essa é uma proposta, né, em que a gente teve ano passado, não sei se você teve conhecimento, que foi a proposta do prêmio Escritas Pretas, para a gente, inclusive, fazer esse chamamento por meio dessa premiação, né? Então, a gente tem algumas categorias de escrevivências e algumas categorias também de
da parte das instituições, dos ativismos, porque a gente compreende, Plínio, que o papel do mediador de leitura, do leitor, do professor, do acadêmico, do ativista, da mãe de santo, do jongueiro, ele é tão importante quanto daquele que produz literatura e ganha um prêmio, ou não ganha um prêmio. Porque a gente sabe quais são as articulações, os jogos que estão por trás do literário, né? Não do literário em si. O literário está na Minha Mãe Preta, está nos oriquis, que a maioria não conhece, nos itãs. Como pode alguém, Plínio, passar 40 anos dentro da UFRJ, que é a base do MEC, né? Sem sequer ouvir falar em cadernos negros? Isso é constrangedor. Então, isso é um embranquecimento, um entorpecimento, não só daquilo que deixou de ser visto, mas de se desconfiar e de especular sobre esse protagonismo negro. Por isso, quando tem aquela fala da indiana Gayatri Spivak, pode o subalterno falar? O subalternizado sempre falou. O problema é uma questão também de escuta, né? Quem é que está ali validando? É a questão da validação, é a questão do cânone, da crítica literária, né? Da Academia Brasileira de Letras, dos incômodos em ter que falar sobre as nossas feridas. Se é doloroso, eu estou falando assim, né? Estou fazendo o advogado do diabo. Por que, é preciso se criar, né? A branquitude criou o mimimi, porque é muito constrangedor, imagino eu, reconhecer o lugar de prestígio e privilégio que eles ainda têm, sabe? Então, assim, existem produções tão fantásticas, né? Ou até mais fantásticas, até mais criativas, do que muitos cânones que estiveram dentro, sendo transmitido transgeracionalmente como literatura brasileira, dentro da Academia Brasileira de Letras, né? Eu tive há pouco tempo, não, uns 3 ou 4 anos, em que hoje, amigo, né? Um membro hoje da Academia Brasileira de Letras, falou assim: o Lima Barreto está em moda, e eu não sei por quê. Eu falei assim: o senhor não sabe, só me permite dizer? Isso registrado no Azimbet. Eu primeiro soltei, depois eu pensei. Eu falei assim: olha, o processo de urbanização do Rio, a Belle Époque, bela época para quem? Quais são os modelos que estavam sendo colocados e como é que isso é transmitido sem nenhuma problematização? Eu problematizo o próprio se pode compreender um cânone negro, eu problematizo esse cânone negro, né? Como é que os acordos que foram feitos dos negros, as contradições das nossas produções, da própria trajetória, do percurso literário, enfim. Ai, nossa, se deixar, É isso. Uhum. Legal, querido. Então, vou pedir aquela licença, aquele intervalo, mas também quero que você palpite e converse, porque tem a ver com essa proposta sua, tem a ver com uma ação sua, esse momento, assim. E aproveitar para todas e todos, assim, fazer sempre aquele convite, né? Assine o canal, por gentileza, nos assine, e esteja com a gente, deixe seus comentários, por favor, que é importante. E aí a ideia agora, né, desse momento griot, principalmente com essa sua gentileza de falar, é falar de Esmeralda Ribeiro, né? Ela é integrante do coletivo Flores de Baobá, que já teve aqui no programa, já tivemos várias ou quase todas Flores de Baobá vieram, conversaram com a gente, mas ela é uma organizadora do Cadernos Negros. E esse Cadernos Negros é um espaço, né, um espaço que está aí, que todo ano está produzindo, onde é, onde é um dos primeiros espaços desse momento de reconhecimento, desse momento da gente se ver que há, de se sentir. Então, a gente já teve FEMOG, muita gente falando a importância desse caderno negro, mas principalmente a importância do se juntar, né? Esses, Abdias, Solano, Maria Firmina, estavam sozinhos, né? Escreveram, e tinham essa produção a partir dos cadernos negros, não só, mas a partir de vários coletivos negristas, várias escritas negras que houve, mas escritas políticas, escritas literárias, a gente conseguiu se reconhecer também, e os cadernos negros, né, desde 78 aí, aparecendo. Ela, Esmeralda Ribeiro, não é uma das primeiras, né? Ela não esteve no primeiro momento. Ela foi levada pelo Cadernos Negros através de Mariette Silva, né? Companheira naquele momento do CUT, né? Que ela conheceu,
E aí ela entendeu todo esse momento, né? Ela conheceu os Cadernos Negros a partir do Cadernos Negros número 5, onde ela conheceu outros escritores e ela, como ela fala, entendeu como, né? Ecoou aquele entendimento dela de como o racismo funcionava no Brasil, né? E como foi essa batalha. E a partir desse momento, colaborando e vai lá, organizando, hoje sendo um dos pilares, junto com o Márcio Garcia, por mais de 40 anos, ela tem trabalhado para formar um grupo, né, o Quilomboje, formar essa escrita, mas principalmente trazer novos escritores para poder falar. Então, Esmeralda tem um trabalho importante, vale a pena a gente conversar, ouvir, né? E agradecer essa primeiro griot, né, que está aqui entre nós. Então, e eu estou aqui numa das políticas, como a Elizabeth tem essa questão desse grupo, né, de a gente começar a estudar mais Esmeralda Ribeiro, né, homenagear mais Esmeralda Ribeiro. Merece. Tem feito um trabalho para ela poder fazer mais, né? Vamos ouvir Esmeralda Ribeiro, vamos falar Esmeralda Ribeiro. E é isso, querida. Elizabeth, queria agora que você falasse de suas escritas, dos seus livros, por favor. Nossa, olha, é tudo sim, muito apaixonante, né? Então, eu vou ler um poema aqui. Não, está tudo fora de ordem. Eu falei já sobre isso no Paço Imperial, que causou um grande frisson na ocasião. Na sequência, eu escrevi Contos Proibidos. Olha, dois livros que eu fiquei assim, impactada, não por venda, né? Não por. Não, não foi esse, foi sobre João Cândido, mas depois eu falo de João Cândido. Esse aqui, primeiro foi Exu no Paço Imperial. Esse aqui, Contos Proibidos. Então, Contos Proibidos é uma coletânea de contos eróticos. Plínio, eu nunca fui tão encantada. Como é que o erotismo perturba e constrange? Principalmente quando a mão da escrita, a voz e a autoria é de uma mulher negra de São João de Meriti, sabe? E aí tem um trechinho dele, ele como é conto, né? Tem um trecho que diz assim: os indivíduos são treinados desde a sua infância, não é meu, é do Reich, para serem falsamente modestos, intencionalmente apagados e mecanicamente obedientes, treinados para suprir suas energias instintuais naturais, a capacidade de suportar desprazer e a dor sem se tornar amargurado, sem se refugiar na rigidez, anda de mãos dadas com a capacidade de aceitar a felicidade, dar e eu digo, receber amor. Então, é sempre uma atenção às minhas produções, é uma percepção a posteriori. Né? Eu não sento, eu vou escrever um livro para. Então, aqui estão os meus fragmentos, aqui estão esse livro de contos eróticos. É um livro em que eu mesma, e às vezes eu tenho dito isso em live, sabe, Plínio? E as pessoas são céticas quando a gente diz que fazer-se, tornar-se, né? Eu lembro da. Esqueci agora. Tornar-se Negro, que eu li lá em. Não era nem livro ainda, eu acho que publicado, eu li uma. Eu não sei quem me deu, eu não lembro quem me emprestou. Está em espiral o livro digitado, né? Eu acho, Tornar-se Negro. Então, o que é tornar-se escritor? É um processo de subjetivação indissociado com tornar-se leitor e vivente, que é uma categoria que eu venho estudando, né? Eu venho formulando, propondo, análoga à escrevivência, é um projeto do pós-doc, né? Como é tão fantástica a questão das escrevivências, porque elas dão ensejo, né? Ou a escrevivência dá ensejo, não é nem dá ensejo, na verdade, ela está intrinsecamente relacionada à formação do repertório, à formação do leitor antirracista. E aí eu começo a perceber como é que isso está entranhado não só na minha produção, mas nas produções
da literatura negra. Na verdade, eu opto em falar da literatura negro, porque quando ele vai formar um substantivo, ele está muito mais coerente com um processo político, né, um posicionamento político, do que a literatura negra. Esse é um posicionamento meu, e o meu cuidado também é não ser prescritiva, sabe? Eu acho que a gente tem que recuperar na própria crítica literária essa disponibilidade que as infâncias têm para especular. Por quê, por quê, por quê, por quê? E de diferentes perspectivas, né? E aí eu tenho esse livro aqui, Amor de Abiku. Analogamente, né, Abiku é aquele ser nascido, aquela criança que nasce dentro de uma tradição iorubana, nasce e morre. E aí, claro que eu estou pegando de uma perspectiva metafórica, né, como essa fênix negra para ficar, ou dessa negra fênix, para ficar mais próximo daquele imaginário de mais facilidade para associação. Chama-se Epifania em um Espelho de Enigmas, que tem um pouco a ver com toda a minha poética, sabe, Plínio? Para dar o que não tenho, inventei com grande esforço e solidão uma poética. Amor de Abiku, a fênix negra, epifanias no espelho estilhaçado de enigmas. Em face à imprecisão e da ausência deste sentido nas escrituras, escrevi por lapsos e intermitências da memória imprecisa, infinitas repetições, porque meus versos são eventos de obsessão, retraimento, abnegação. A ti posso amar quase sem medo, de que abuses de minha infância ainda no berço. Tua íris reflete desejo e esquivança, perturbação. Qual amor é e não é miragem, ilusão? Como amar absurdamente as aberrações pátridas e pútridas? Aquele a quem cabia minha proteção ensinou-me nas artes da guerra. Uma mina terrestre plantou nas covas do meu corpo com seu falo, estilhaçou a sanidade. Perdi para sempre nos labirintos da psique a verdade. Não há chave, não há sequer vontade. Então, uma galáxia inteira criei de personagens, enredos, penumbras, mulheragens, infinitas nebulosas onde nascem as estrelas. Lampejos poéticos, delírios musicais. É de onde emanam essas epifanias. Permita a Deus tornar-se esse sentimento amoroso em algo novo e deixar de ser estado de enamorado para ser ato. Eu quero ato, ato, ato. De tão verdadeiro que é totalmente remédio, é totalmente ficção, breve, transitório. Esta obra é filha da excelência e do precário da minha condição baldia, como Eros. Tornou possível restaurar o vaso crivado e a alma clivada de projéteis. É uma travessia, Plínio, incerta, movediça e perigosa, como o amor de Diadorim e Reobaldo. Só posso alcançá-lo no plano divino dessas escrituras, transformadas em asas. Pois o amor, Plínio, é uma ponte entre dois mundos, precipícios separados por um divã. Então, eu amo esse poema, né? Amor de Abiku, que é um livro de poemas. E, aproveitando o ensejo, eu li Trenzinho Caipira, né? Eu não sei se eu mencionei, eu escrevo poesia, né? Eu escrevo, na verdade, a poesia ela está em todas as artes, na minha concepção, né? Que a gente está ali tão acostumado, familiarizado a falar de poemas. Eu escrevo, deixa eu ver aqui que eu anotei para o meu roteiro, que eu não posso falar assim, né? Eu tenho poemas, eu tenho literatura infanto-juvenil, acho que são 6 livros infanto-juvenis. Eu tenho um livro e-book na Amazon, que é Casarismo da Memória. Ai, que mais? Peraí. Eu tenho. Depois eu quero até mostrar para você, né, as minhas. Eu tenho muita coisa, Plínio, manuscrito, sabe? Porque é um outro parto o enfrentamento do mercado editorial, sabe? A concentração, quem são as pessoas que estão no controle, né, do mercado editorial, quais as pessoas que estão validando. É por isso que a gente conta
com os leituriviventes, sabe? Desde a criança, né? Na escola ou com a família se responsabilizando. Então, a tarefa de enfrentamento é de todos os corpos, de brancos, inclusive, também, principalmente do ponto de vista deles. Do ponto de vista do negro, obviamente, é nosso, né? Então, inúmeras composições musicais, algumas como eu não sou musicista, né, eu tenho, assim, eu já fiz canto coral, né, tenho eu já fiz poemas para várias áreas, né, e canto os poemas assim, nessas áreas, como o Lago do Cisne, como Nissundorf, várias outras áreas, né, como essa letra mesmo, é a versão que eu fiz, né, para algumas que já têm letras, que é o caso do Trenzinho Caipira, e para áreas que não têm letra. Então, já fiz monólogo, peça de teatro, roteiro de microcurta, HQ, que é outra paixão, né? Tenho HQ, que é a minha personagem, assim, nossa, eu não posso falar dela por enquanto, né? É, 2 romances engavetados, 6 infantis prontos. Se alguém se interessar, por favor, fale comigo, fala para as minhas redes sociais. Então, assim, essa produção. Então, o pessoal, assim, o corpo negro, né? Assim, eu estou na escrita desde a infância. Então, quando Exu é lançado, ele tem 10 anos de escrita, sabe? Então, assim, eu não vou. E é uma angústia muito grande quando eu escrevi o Bispo do Rosário de Fá. O bispo falava comigo todas as noites, Camilo. É assim, do ponto de vista da criação literária, da criação, é o que está mais ou menos nos poemas. É o tempo inteiro clivagem, sabe? É o tempo inteiro esse esforço de voar sobre as ruínas, né? De sair dessa ruína. E aí eu quero ler Não, esse querida, eu poema. vou pedir uma Oi, gentileza para você. tá. Primeiro, e aproveita o tempo, não tem esse problema do tempo, contextualiza para a gente o Bispo do Rosário e São João do Meriti, por gentileza, Tá. para entender essa questão. Você falou do Antônio Canto, mas esse contextualiza o Bispo do Rosário. Depois você Tá. apresenta e a gente faz aquele intervalo para o Estante Preto. Ok. Mas é como eu fiz a minha ideia era fechar a, essa. Bom, então eu vou deixar esse É, outro poema os para imprevistos, isso. Isso é uma conversa, e ah, tem os imprevistos. beleza. É o que a gente eu tinha, eu não sei se eu falei para você antes ou já aqui ao longo do nosso papo, né? Esses deslocamentos, eles causam efeito para mim de reorganização, sabe? Então, é um jogo, né? Me faz lembrar um pouquinho do Roland Barthes, mas é um jogo muito mais profundamente sedutor, essa conversa, não só essa conversa, né, com você, mas todas as vezes em que a gente tem oportunidade, não de dizer aquilo que o outro espera ouvir, mas de tempo de fala e de disponibilidade de escuta sua, né? Isso é extremamente gozoso e prazeroso no sentido metafórico ou no sentido mais complexo do próprio gozo, sabe? Então, assim, você se dispor a esses deslocamentos, né? Porque eu costumo dizer que é relativamente mais fácil, apesar de estar fechando agora esse bloco, digamos assim, como a produção infanto-juvenil, mas na minha literatura erótica, que já tinham me dito que é algo que era incompatível, como pode, Elizabeth, você tem que escolher um caminho? Eu não tenho que escolher nada. Ainda que eu fique fora do cânone, ainda que eu não seja lida, que eu não seja que os livros não sejam vendidos, né? Eu vou dizer o que urge em mim, o que é urgente, né? Essa urgência de escrita, essa urgência de, de leitura. Então, eu percebo que às vezes o mercado do erotismo, o mercado da produção editorial erótica, né? Ou os relacionamentos, é relativamente mais fácil ficar nu, saber a quantidade de pregas que tem aquele corpo com o qual você está se relacionando e, no entanto, não se dispor à intimidade. E aí o ato de escrita é de uma intimidade profunda, da gente não esconder de si próprio as mazelas, que é o que normalmente a gente faz, né? É o que a gente faz. Então, em relação ao próprio corpo, é fácil passar por um processo cirúrgico. Nada contra quem tem essa perspectiva, né? Mas eu costumo brincar que eu queria fazer.
Aí um negócio que chama bariátrica, sei lá o quê. Mas tem o meu umbigo. Aí eu falei, mas você, umbigo eles refazem. Não, o umbigo eu tenho até um poema sobre o umbigo, né? Essa é a marca primeira de um sofrimento de ruptura. É a nossa cicatriz, é a nossa primeira cicatriz. Quando nada, se não tem nenhuma interveniência aí, um complicador, a primeira cicatriz é essa, é o umbigo que fica lá marcado. Mas, enfim, Bispo do Rosário, que é um infanto juvenil, ele, Plínio, chama-se Bispo do Rosário de Fá, o beija-flor que nunca pousa o chão. Né? Então, essa narrativa infanto-juvenil é escrita por parábolas, que vai falar desse personagem histórico, mas do ponto de vista ficcional. Né? Na verdade, é uma história para ser lida. Os meus livros têm essa proposição, né, de uma leitura não solitária, mas de uma leitura entre as famílias e as linhagens de afeto, professores com seus estudantes, mediadores de leitura. Né? Então, eu faço um encontro ficcional, na verdade, é uma trilogia que é uma jornada do herói negro, que é ao mesmo tempo solitária e coletiva, diferentemente da jornada do herói grego, né? Então eu faço uma espécie de uma espécie de desconstrução, talvez, ou de uma outra perspectiva, né? Ou esse confronto, na verdade, da jornada do herói grego com a jornada do herói negro, que é uma jornada coletiva. E assim sendo, eu faço um encontro ficcional o nascimento do Bispo do Rosário, né, que era um artista plástico esquizofrênico, desconhecido por boa parte, né, do imaginário brasileiro ou da população brasileira. Eu faço um encontro ficcional entre o Bispo do Rosário, Lima Barreto e João Cândido, eles jovenzinhos, com a experiência manicomial, que é uma das formas de estabelecer a necropolítica. Então, eles vão ter esse desafio do enfrentamento de um monstro, do grande monstro. Que monstro é esse? Esse monstro tem um nome, é eugênico. Eugênico. Não, por acaso, se é que você me entende. Eugênico e suas ideias eugênicas. Então, essa é a ficção que se coloca, o desafio da jornada coletiva do herói negro. E nessa jornada existe o auxílio, digamos assim, a uma intervenção da ancestralidade, né? Nas figuras maternas que estão todas em todos os meus livros, também como uma marca, a presença do baobá, que é uma constante, que são assinaturas, digamos assim, e das mulheres, sejam elas da ordem da religiosidade ou dos antepassados, da ancestralidade. Então, eles se encontram com o Juliano Moreira. Eu fazendo uma palestra para psicólogos, vários não sabiam que Juliano Moreira, psiquiatra, era negro. Era, não gosto de nada passado. É negro. Então, assim, o impacto que é, qual é o papel de Juliano Moreira nessa narrativa? Só lendo, né? Então, essa é a primeira jornada deles. É um livro escrito em parábolas, né? E aí eles vão navegar. Eles já vou dar um spoilerzinho, que é o término dessa primeira etapa da jornada, nesse enfrentamento da lobotomização, etc. e tal, da possibilidade, né, dessa coisa do corpo negro. Eles vão para, no segundo livro, que está pronto, não está publicado, eles vão para uma caverna. Essa caverna é o cemitério dos mortos, ou, perdão, cemitério dos vivos, do Lima Barreto. Né? O que eles têm em comum, esses três corpos? Além da experiência manicomial, quais foram as estratégias de João Cândido? Os seus bordados, a insubordinação com a Marinha de Guerra. Quais são as estratégias de Lima Barreto? A literatura, né? No enfrentamento com o próprio alcoolismo, no enfrentamento do delírio, no enfrentamento da taxação, da rejeição na Academia Brasileira de Letras.
qual é o enfrentamento do Bispo do Rosário, né? É um beija-flor que não pousa o chão, mas ele tem as suas obras. Onde nascem essas obras? É uma imagem, toda a minha ilustração é sempre assim. Eu sou muito mandona, sabe? Assim, não, eu não quero mulher objetificada, eu não quero hipererotismo na literatura infantil, eu não quero isso, eu quero eu pedi essa ilustração, é de onde nascem. Aí o leitor, né? Faz, dá para ver, Camilo? Plínio, sim. tá, né? E aqui é uma obra do Bispo do Rosário. Então, leiam, por favor. É só entrar em contato comigo, Bispo do Rosário de Fá, o beija-flor que nunca pousa o chão, na jornada uma trilogia, a jornada do herói negro, jornada coletiva do herói negro, tá? São esses três protagonistas. Legal, querida. Então aí agora, né? Vocês, todos nós, vamos anotar isso e comentar, deixar os comentários e vamos fazer rapidamente a nossa estante preta, que é interessante para a gente poder conversar dessas coisas, que também tem a ver muito do que a Elizabeth está nos trazendo. Então, o primeiro livro é essa história, Vitória do Afeto, do Marlon Pires Ramos. São cartas que ele produziu durante a pandemia, e principalmente durante a pandemia, que são cartas para a mãe, que faleceu, para a mãe dele, Maria, para o avô Antônio, para a avó Dona Terezinha, são cartas muito interessantes, com uma poética livre, um Hagen, né? É muito importante essa questão dessa que Elizabeth está falando, dessa escrevivência, dessa leitura dessas escrevivências, né? É muito interessante. É interessante falar desse texto do Marlon. Também muito a ver do que Elizabeth praticou, Professoras Negras, da Patrícia Santana. A obra é um fruto de uma pesquisa participativa da autora, né, mestrado na Federal de Minas Gerais, de uma discussão sobre essa vivência racial de professoras, né? Principalmente nós que viemos filhos e filhas de professoras, é muito interessante essa discussão, né? E principalmente o livro seguinte, estou sendo um pouco rápido hoje, peço desculpas, né? Mulheres Negras na Educação Brasileira, de Thaís Pereira de Freitas. Essa é uma ação que muito me aproxima, né? O livro é estruturado para mostrar como as controvérsias contemporâneas de raças têm frequentemente raízes históricas, culturais, políticas, filosóficas e econômicas. Enfim, o que a gente está conversando, né, desde o começo com a Elizabeth. Esse assunto dessa importância dessas mulheres negras nessa educação, que aí vai desde Maria Firmino, um pouco antes, desde Esperança Garcia, também, Ruth Guimarães, passando por tantas e tantos outros, e agora também por Elizabeth Nascimento. Vou já emendar, para a gente já começar a trabalhar essas nossas despedidas, para pedir para que assinem o canal, por favor, né? Comente e fazer a sugestão para o nosso para rever aqui no nosso próximo canal. Lembrando a todos que eu estou oferecendo essa conversa para Luísa Gonçalves, Roberto Bonifácio e a Shaira Leiza. Sugestão para o nosso canal ficou óbvio, né? É rever a boa e ótima, simpática e emocionante conversa que nós tivemos com a Esmeralda Ribeiro. E é isso. Vamos lá, Elizabeth. Vamos agora nesse momento, a gente já está nesses momentos finais nosso, nessas questões, a gente já está fechando essa produtiva conversa, já antecipando, convidar você para uma quizumba daqui um tempinho, uma quizumba que seria conversas, né? Um sarau de literatura. Então, vai ser um espaço só para ler poemas, e aí já te convido, entre aqueles trabalhos que a gente irá fazer, esse é um, né? Uma quizumba para a gente gravar com várias mulheres, homens, falando sobre essa poética e essa prosa aí. Ai, ok, já agradeço de antemão. Então, eu vou dar uma acelerada, né, aqui para falar das obras e colocar em destaque assim a questão que eu já mencionei da ABLA. Na verdade, não é um pacote fechado para
capitanear, na verdade, é colocar o dedo na ferida. Não, Elizabeth, olha, eu compreendo que não pode ser literatura afrodiaspórica, afro-brasileira, literatura negra, negro-brasileira. É um espaço de debate, de reflexão e de visibilidade sobre as produções que já estão aí há muito, muito antes de eu nascer, E né? aí me permite até uma ponderação, uma contribuição, é assim, uma coisa que eu tenho, né, o programa tem, a gente faz essa questão, um entendimento de literatura negro-brasileira. E você deu um exemplo muito interessante, que a gente sai daquele deslocado para essa África, você não é tão negro assim, que coisa é. Por quê? Lógico, a gente tem esse resgate nessa nossa literatura, nessa nossa escrita, esse resgate dessa África, e também não pode esquecer que fomos forjados, esse negro brasileiro foi forjado no Tumbeiro, e estamos 500 anos aí, né? E tivemos, durante um tempo, de assimilar uma língua que não era a nossa, para entender o outro, que também não tinha uma língua, e a gente também não era uma terceira língua. Para poder nos comunicar e sentir que eu sou negro e você é negra, apesar de tivermos vindo de Áfricas diferentes, a gente teve que domar o português, né? Então a gente domou esse português. Então, até esse nome de literatura de autoria afro-brasileira, afro-negra, negro, negro-brasileira, essa autoria preta brasileira, ela é muito importante a gente estar forjando. E é ótimo, né, você estar podendo participar. Então, eu acho que a minha contribuição é isso, né? E isso que a gente está falando. Eu tenho um entendimento perfeito. Que, que esse meu entendimento não é maior ou menor, né? É apenas o meu entendimento e como eu Uhum. trabalho. É essa história toda. Assim, mas eu Sim, acho sim, interessante. é muito. Acho que a gente pode trazer isso, né? Já é um desafio para os professores de literatura brasileira em sala de aula, porque a gente pode estar discutindo sobre essas questões, trabalhando com oficina de criação em cima dessas produções primeiras. Quando a gente fala de proto, estou chamando de proto-literatura brasileira, né? Como é que esses discursos fundadores eles são fundados pela branquitude, né? A carta de achamento, né, ou a certidão de nascimento, é, é, como é que ela não recebe esse nome por acaso, né? O do primeiro documento literário, como a carta de conversão dos gentios, dos bárbaros, bárbaro foi, no sentido mais perverso da palavra, é a entrada dos portugueses no Brasil, né? A entrada não só do europeu e suas armas de aniquilamento em massa de imaginários, não só de corpos, né? Dos corpos indígenas, como dos corpos africanos e negro-brasileiros. Então, assim, é preciso estar atento dessa instrumentalização do próprio literário, fomentar a escrita, fomentar o letramento racial, é, é, desconstruir o racismo, desconstruir as relações perversas do racismo estrutural. É um desafio porque é a branquitude que está nos grandes centros de excelência e de decisão do ponto de vista político, econômico, né? Não se não da produção cultural, mas da expropriação da cultura ou da transformação do nosso empretecimento em nicho de mercado, é preciso estar atento o tempo inteiro, porque é muito mais complexo do que a gente, às vezes, consegue perceber. Né? Isso é tão consolidado que, às vezes, é próprio negro. Eu estive com Eliseu Banori, não sei também se ele já foi convidado, eu sugiro, né? Eliseu Legal. Banori, num evento na Rural, em que eu mencionei também sobre se hoje é possível ter você, Plínio, a mim, ou uma pastora negra, ou um juiz, um desembargador negro, né? É porque lá atrás é preciso assim, valorizar, visibilizar esse protagonismo das mães de santo, dos pais de santo, de tudo aquilo que está no trenzinho, na letra do trenzinho caipira, né? E o Eliseu disse assim: eu descobri que eu era negro no Brasil. O que é ser negro, né? E eu fiquei assim também assustada, mas ao mesmo tempo sim e não, porque eu já tinha estado em Moçambique. Ele vem da Guiné-Bissau. Ele falou assim: irmã, é assim, é um troço assustador. A gente não conhece isso em África. Talvez por isso, para a gente, as nossas produções de fato são muito mais pautadas na questão do negro Brasil do que propriamente do afro, né? Como é que não seja pertinente, mas o negro Brasil contempla afro-brasileiro
e ao passo que o afro-brasileiro talvez acabe, não intencionalmente, mas por não contemplar a dimensão que é o enfrentamento em relação a essa construção que é anterior, inclusive, né, ela é sistematizada, entre aspas, de forma mais coercitiva e eficiente do ponto de vista da filosofia, da instrumentalização da literatura, a partir do 19. Mas isso aí está lá muito antes, né? Com a sistematização do conhecimento, de uma forma geral. E aí eu costumo dizer que, no caso da literatura infantil, eu, como me construindo como escritor, o meu desafio é, nessa relação assimétrica com a criança, com a infância, né, com as infâncias, primeiro, é não adultizar o texto, não adultizar as temáticas, mas, por outro lado, Plínio, é não subestimar a capacidade da criança perceber riscos, sabe? Perceber e enfrentar angústias. E eu lembro, quando eu tive na família uma criança com 6 anos, que disse assim: eu quero um remédio para mudar de cor. Eu quero um remédio para mudar de cor. Foi assim, alguma coisa está fora da ordem, né? E depois, um aluno dando uma aula do processo de miscigenação, no livro dizia preto com branco dá isso, branco com preto. Ele disse assim, retinto, olha, você com fulano, com a branca daria isso. Não, tia, eu não sou preto não. E começou a chorar, falou assim, o que faz com que a criança que ainda não está tão massacrada, ou teoricamente não está tão massacrada pela branquitude, ou pelo suporte teórico da branquitude, pelas suas epistemologias, pelas suas epistemicidas, né? Que a criança rejeita a própria autoimagem, porque eu falei no início, interrompi, né, o raciocínio, quando eu fiz uma pesquisa em 1990 de 30 edições do Aurélio, entre Aurélio e Aulete, negro, sujo, encardido, nefasto, nefando, maldito, lúgubre, lutuoso, por extensão, escravo. Dá a palavra negro. O dicionário não inventa, ele registra essas ocorrências. E, às vezes, não, obviamente, como não há um estudo sobre, como é que essas palavras estão ancoradas numa construção que não está escrita. Né? Quais são os critérios de validade dos enunciados? Quais são os critérios de valoração de textos literários? Será que eles estão comprometidos com a ordem do discurso? Será que será não, né? Estão comprometidos com a instrumentalização do imaginário? E aí é mais perverso, porque não está no termo da lei, mas está dado. É isso que é feito com a literatura oral infantil, que vai ser sistematizada em literatura infantil para conformar, para formatar um HD, digamos assim, né? O HD dessa infância criada, dessa construção desse imaginário infantil, a serviço do processo civilizacional da branquitude, do modelo civilizacional eurocêntrico do norte, né? Das grandes potências do norte europeu, da burguesia no século XIX. Isso não é só com a literatura infantil, isso vem desde das canções do romanceiro, canção de gesta, isso vem com as narrativas, no caso do Brasil, da fundação do Brasil, né? Na Carta do Achamento, nas epístolas de conversão do gentio, do que se compreende como as escolas literárias, né? O que deve ser lido, o que deve ser prescrito. Não tem como jogar. Ai, me fale agora a memória, né? Pai contra mãe, por favor, me ajude aí. O quê? O autor, Machado de Assis? Machado de Assis. Então, a gente faz o que com ele? Embranquece, né? A gente faz o quê? Então, assim, são nuances, sabe, de como isso houve uma sofisticação. E aí eu coloco à mesa o seguinte: nada disso a gente tem que estudar, combater veementemente, porque é isso que continua dando as estatísticas, né, de necropolíticas, as necropolíticas que continuam matando os nossos corpos, a nossa juventude negras, as nossas juventudes negras, mas não conseguiu eliminar. Então, a virulência com que o racismo vai se reconfigurando do ponto de vista do discurso, se reconfigurando, e vai, quando não é mais possível, transformando em nicho de mercado. Né? Então,
esse desafio de escrever para criança, eu não sei, eu estou sendo, isso tem a ver quando eu tenho a possibilidade, Plínio, de fazer a escuta de teóricos que pesquisam a minha obra, eu fico assombrada. Tem uma teórica agora que está produzindo um trabalho para doutorado, eu falei assim, é o amor. Eu falei assim, mas eu nunca imaginei, novamente, isso me tira da área de conforto, de que eu sou o centro de excelência, sabe? É uma forma de você lidar com o próprio narcisismo, que tem que ser esse espelho, tem que ser a bebé mesmo, né? E não o espelho de Narciso, porque o narcisismo nos constitui. Mas, assim, o que, que me fragiliza? A minha fragilidade em relação às dores que estão nos meus poemas, né? As dores, as relações abusivas, sabe? Experiência de abuso, infância, experiência. Não, assim, vou falar do ponto de vista mais amplo, né, das demais mulheres, porque cada mulher ferida é algo que nos fere. Como amar, continuar amando, continuar apostando numa relação amorosa, né, seja com um homem negro ou com mulheres negras, fora do eixo da dependência, fora do eixo da validação. Então, assim, o que disse em relação à Sorbonne, que ficou todo mundo assim impactado, né? É assim, uma negra falando para uma plateia branca, com exceção de alguns estudantes do Haiti, eu tinha uma estudante do Haiti, da Guiana, é, sobre essa questão da validação. Assim, eles estão acostumados a ocupar o lugar de prestígio e privilégio, que eu não quero. Eu quero ser lida, eu quero fazer parte desse cânone, mas não cânone como medida e régua de todas as coisas, né? Fazer parte de garantir a minha subjetividade e essa minha forma de nunca pousar o chão. Eu e muitas outras pessoas somos desse jeito e temos o direito, senão seria apenas acreditar em letra morta, como a questão dos direitos humanos, né? É você pasteurizar, embrulhar e mandar, e na prática não é isso. É democracia clivada, é democracia crivada de projéteis para corpos negros e indígenas, é democracia de papel, como diz o Dimenstai, né? Então, esse livro aqui, que eu vou acelerar, é a história de João Cândido, líder da revolta da Chibata, ficcionalizada, né? Então, é uma aparição de três senhoras, a Ziadetá, Yacalá e Anassur. São lindas, não são de faz de conta nem de contos de fadas. Então, essa ideia de desconstruir essas princesas, a gente tem muito trabalho, as princesas têm muito trabalho. Eu poderia falar sobre essa questão das princesas, na oposição da monarquia, eu que tenho o nome de princesa, e a princesa não de rainha, né? A mulher mais longeva na condição de rainha, mas isso é papo para uma outra hora. E aí eu sou apaixonada de novo esse baobá aqui presente, né? Então, ao encontro, esse livro foi lançado em 2011, ao encontro ficcional desses três corpos, de uma outra narrativa, né? Do Bispo do Rosário, Lima Barreto e João Cândido. E João Cândido, eu não sei quem está falando aqui, mas diz o seguinte: eu queria a liberdade na Marinha, o Lima, a libertação na República, e o Bispo do Rosário, a libertação no hospício. Era lobotomia, opressão, chibata e lobotomia. Afinal, maluco éramos nós? Então, assim, essa infância, né, ou essa juventude se questionando, quer dizer, a pecha desses corpos negros, eles que são delirantes, esquizofrênicos, alcoólatras, insubordinados da Marinha, que é a instituição conservadoríssima do Estado brasileiro. Esse livro seria adotado por uma escola militar, chegou no alto escalão, na hora de assinar a compra, era que história é essa do Almirante Negro? Tiraram fora. Almirante Negro, né? João Cândido, morou em São João de Meriti, conheço, tenho contato com o filho dele, seu Candinho, né? Tem um museu em andamento, isso aí já é da ordem do Comira, do qual eu faço parte como conselheira no Conselho do Negro, Conselho Municipal do Negro, isso é papo para uma outra hora. Então, João Cândido foi morador e a sua família continua aqui. Então, o Brasil é devedor de um reconhecimento desse protagonismo de João Cândido, se insubordinando alguns anos após a abolição da escravatura, há poucos anos da proclamação da República, que está lá no seu
texto escrito, quer dizer, como é que a escrita foi um instrumento de coerção e de subordinação sobre os corpos subalternizados, né? Está lá no hino da Proclamação da República. Nem parece que nesse país houve escravização. Então, assim, é subestimar a nossa capacidade de rejeitar essa história, esse discurso oficial, essa história de longa duração, e nos convencer de que nada fizemos, de que fomos passivos ao longo desse tempo todo. Fechando, aqui é o meu livro de Ciranda de Meninos, Aventuras Masculinas, né? Gente, é só entrar em contato, tá? A autora é bastante acessível. Máscara de Flandres em Fragmentos é um livro de poemas que eu amo também, bem artesanal, sabe? Tem um poema na página 23, curtinho, eu acho. Dá tempo? Sim, por favor. Tá. Chama-se A Fome de Me Amar. Eu faço um jogo de me amar, amar a mim, e me amar, né? Que é o país. A fome de me amar é infinita. Está também pertinho na fronteira inventada entre Caracas e Roraima. E no meio há indígenas sitiados. A fome é severa e não espera, e ameaça meus versos que dormem ao relento. Ela expulsou e mutilou o meu amado de Luanda, traficou para o leiloeiro as córneas, a escuta, as narinas, o tato, a língua nativa das crianças da Guatemala, sequestrou a infância de Meriti. Enfim, o coração extirpou sem piedade do corpo da recordação. Vendeu para adoção os filhos e filhas de El Salvador, ainda bebês, e a frágil memória, Plínio, derretida, nunca a contento se refez. Socorro, ajude-me. Estou refugiada em meu corpo fragmentado em dois, em muitas frestas de mim, em busca de me amar por instantes sequer. Me amar aqui, lá, acolá, em qualquer lugar no Congo, Burundi, São Salvador, mundo afora. Eu quero ver e desafio. O mesmo muro derrubado em 89, não por justiça, é claro, ser erguido entre o norte e o sul, trilhando a linha do Equador, terminar com o caos das hordas abusivas, ou uma muralha isolando o planeta Terra de um suposto e horrendo predador, aniquilando os terráqueos como invasor das galáxias? Ou será mais fácil, meu leitor, curar a doença da alma da poetisa, refugiada de Quelimane como a Bisa, e acabar com a indiferença, com a dor e saciar a fome de me amar? Então, assim, é uma condição, né? Aí eu falo um pouco, é a condição de sofrimento, mas tem uma música minha que diz assim: a vida sem dor não há, mas com sofrimento eu posso acabar. Quem sabe assim eu possa te inspirar, Plínio, a fazer da dor mais que um sofrer. Quer dizer, não vai dar tempo de eu cantar essa minha música, mas enfim. A Não, vai ficar para a Baiomi, próxima. Vai ficar para a tá. próxima. Ok. A Bayomi, minha amiga imaginária, que é uma narrativa, né? Não sei se está dando para perceber aqui. Sim. Ela é tratada como algo que está nas profundezas do imaginário brasileiro, que são as contações de história, ficcionalmente tratadas como, não diria expropriação, mas empretecendo o imaginário de Monteiro Lobato, que, no entanto, desculpa, vai animalizar essa contribuição, né? O quanto tem de subjetividade negra nesse imaginário brasileiro expropriada, sabe? E devedora de reconhecer o papel dessas mulheres negras que entraram no território brasileiro para serem fábricas de novos escravizados, né? Mulheres que foram estupradas, violentadas, mulheres que sustentaram um modelo econômico de exploração até hoje, mulheres que foram obrigadas a desaleitar os seus filhos para aleitar os filhos da casa grande, sabe? Enfim, a Bayomi, minha amiga imaginária, Os Sapatos de Té, que é uma narrativa das contações da minha mãe quando ela fez 80 anos, e Luiz e Babi, Infanto Juvenil também, e o último, mais recente, né, é Ainá e Dori, a Árvore do Desesquecimento. Faz parte de uma série de narrativas infanto-juvenis com protagonistas autistas, TDAH, especiais, altas habilidades, etc, etc e tal. Então, a história faz um reconto, né,
seria diminuir demais, mas trata desse episódio é, no Benin, dessa árvore que os escravizados teriam que dar volta para fazer o esquecimento. Só que a própria árvore conta que o escravizador, o Xaxá, por exemplo, não sabe é que esse povo é povo de feitiço, é povo de encantamento. Então, essa árvore, mesmo quando ela vira pó de madeira, ela não perde a sua possibilidade de nos encantar. Né? Então, é Ainá e Dori. A Dori é a árvore do Ori, né? Da cabeça, da ancestralidade, né? Assim que ela é tratada nas minhas produções. Então, aqui, eu não sei se está dando para ver que tem uma estante repleta de livros. Oh, desculpa. Sim, sim. Tá de Esse tudo. livro é, ele diz, a árvore diz o seguinte: esquecimento não destrói memória. As páginas de um livro são a minha pele de corpo prensado, do mesmo baobá. Cada móvel, cada mesa, prateleira dessa estante são testemunhas da voz oracular. O tal senhorzinho desconhece o evangelho dos avoengos. Eu tenho o poder de todas as línguas falar. E aí a criança é convidada também, né, a fazer escrever suas memórias aqui. Então, a Ainá, que é essa série de produção, é uma série que eu estou fazendo, né? Eu já tenho mais, acho que 5 livros com crianças especiais autistas. Eu apresentei, e numa das apresentações havia um autista que disse assim: Ô, tia, você sabia que o papel vem das árvores? Aí eu falei assim, meu Deus. Então, como é que existe uma plasticidade? Essa plasticidade é da ordem do psiquismo, né, da nossa subjetividade, de uma criança autista ter a percepção que foi captada, capturada por mim e colocada nessa narrativa, né? Então, esse texto aqui Ainá, ô Ainá, que vem do reino dos Agudá, o que ela gosta mesmo é de cantarolar e com as borboletas a revoar. Então, para cada livro meu infantil, infanto-juvenil, eu tenho uma música, né? Eu fiz uma composição. Ai, enfim, posso me despedir de uma vez? Fique à Eu tive uma vontade. overdose. Certamente, assim, a gente tem uma presunção, né, de beleza, de grandeza, como eu falei, que isso tudo nos constitui, mas cada apresentação dessa em que, por maior que seja o esforço de fala, né, é reconhecimento da sua escuta, sabe? Então, assim, eu fico sempre muito apaixonada, né, quando eu estou entre aquelas pessoas, porque a gente acha o silenciamento, ele tem um efeito tão nefasto que a gente acha que a dor é só nossa, que essa experiência de não ser e de apagamento, de não beleza, né? Eu lembro de uma aluna uma vez, eu tinha 24 anos. Eu comecei muito novinha, né, na educação, muito nova, muito nova. Eu poderia ter me aposentado com 40 e, enfim, tive que ir empurrando, empurrando, empurrando. E ela disse assim: Elizabeth, meu noivo acha você a mulher mais linda do mundo. Aí eu, qual é o problema? Ele é o seu noivo e não me interessa. Ela disse assim, mas assim, você é bonita, mas eu sou loura, eu tenho olho azul. Aí eu falei de transferência, né? Já naquela idade, eu falei assim, não, isso tem um pouco a ver com transferência, você já ouviu falar? Eu estou numa posição de poder e de encantamento também. Então a gente tem que ter esse distanciamento e não se deixar primeiro levar o personagem para a cama, né? E aí eu fui desconstruindo essa ideia de que o fato dela ser loura, branca, alta e magra, não fazia dela mais ou menos bonita do que eu, e vice-versa. E nem o fato de eu estar numa posição de poder em relação a eles fazia de mim. É difícil abrir mão, sabe, Plínio? Porque eu venho de uma geração, talvez a mesma da sua, de que o professor é o centro irradiador, e não é. E não é. Então, esse cuidado com a escrita para a criança, porque eu não tenho a verdade para mostrar para as pessoas, eu não tenho o caminho, eu tenho o quê? Especulações. O que eu mais exploro nos infantis, por exemplo, é por quê? Por quê? Por quê? É o que a Iná faz o tempo inteiro. Por quê? Que é aquela fase em que a criança está não eliminar, porque os adultos normalmente têm baixa tolerância, né, a essa insistência da criança na especulação. A capacidade de levantar hipóteses não está no adulto, está nas infâncias, sabe? Capacidade de levantar hipóteses e especular. Bem, para fechar, eu não falei
do Laboráforo. Mas quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, vai lá em Elizabeth Escritora. Então, tem muita coisa ali para o pessoal olhar. Não, é Quem isso puder, todas e todos vão procurar por você. Realmente. isso. E uma Então outra procura. coisa que eu queria deixar reforçado, sabe? Meu próximo livro, esqueci de falar, provisoriamente se chama Desaforismos e Clitóris. É um livro de poemas eróticos. Vai me dar pano para manga, né? Também tem música, ele é ilustrado, fala dessa coisa da intimidade, né? É, do esforço que um corpo negro feminino, né? Eu lembro da minha juventude assim, eu era morena em algumas situações, contexto, né? A gente aprender a ler as letras em face aos contextos e para além dos contextos. Então, eu era morena, eu era negra, madame, neguinha, foveira, etc. e tal, né? Macaca. E aí eu fui vendo da onde vinham essas nuances, né? Que são as relações de poder e tal. Escrever para a infância é esse desafio de não adultizar e manter viva esse fogo das infâncias, sabe? Para existir, para vir a ser, né? Minha contribuição humilde nesse cenário da literatura infanto-juvenil que está tão ainda presa ao mercado do que é. Eu já tive livro rejeitado assim, livro lindo, maravilhoso. Elizabeth, eu não quero um livro de arte, eu quero um livro para vender, para vender. E acho que até a palavra arte foi utilizada para me cooptar, sabe? Achando assim, ela acha que se eu elogiar. Então, nada disso, porque eu especulo o tempo inteiro, eu desconfio o tempo inteiro, sabe, Camilo? Plínio. E na literatura para juventude e adulto, em especial a literatura erótica, há muitas mil maneiras de brincar e de gozar. Infinitas, sabe? Tem que experimentar, se dispor a experimentações. E para fechar, eu vou fechar com o meu autorretrato. Eu desafio a mim o tempo inteiro a encontrar o X dos meus dilemas e a ver das aparências daquilo que meu corpo dá ensejo. O que imagina no arranjo desses versos? Desejo? Ouça sem preconceito, na sequência dessas selfies, o âmago do desespero em convívio ao lado do insuspeito. Eu desafio a ti a ver nas frestas do meu sorriso o extraordinário, um instante fugidio, o medo, a fome de poesia e de leitura, e a intuir que segredos guarda este corpo sujeito, insujeitado a vampirismos e ódio. Sem que isso seja prerrogativa exclusiva, quero esculpir meu autorretrato, tentando escapar ao narcisismo, aos binarismos, cujas águas afogam e arruinam. Como ser sábia, fêmea sábia, alegre, escapando do laço do passarinheiro. À espreita sempre e derradeiro, eu insisto, que angústia oculta este sorriso faceiro. Que memórias encovam essas fendas em meu rosto? Que tragédia pessoal e coletiva vaza em rebeldia, escapa à revelia do meu querer e do meu esforço em interditar o encriptado sentido do meu existir. Aos que, por certo, verão sensual apelo, mas a outros e outras ofereço flores. Aos que buscam ver e ouvir, sem me atribuir juízo de valor. E aos que navegam ávidos de afeto nas redes sociais, além da superfície. Almejo ser meu autorretrato, uma tela de muitos tecidos, entretecidos, para muito além de mim, do Photoshop, dos aplausos, do batom, do rímel, do confete e do cabelo esvoaçado, dos quais eu não abro mão. Eis o poema esgarçado em disrupturas de minhas sábias rugas. Lembre-se, Plínio, outrora dobrinhas. Não se esqueçam, triste dos pássaros que nos habitam, mas que não querem voar, não sabem cantar e nem sequer ousam passarinhar. Como é possível, enfim, este corpo negro feminino, meio secular, em meio às covas rasas, asas quebradas, alma clivada, poesia estilhaçada, a felicidade transbordar? Muito obrigada.
Saúdo mais uma vez o seu Ori, o seu corpo, a sua sobrevivência, a sua insubordinação, enfim, a sua amorosidade, a sua forma de ser e estar no mundo, o seu protagonismo. Convido o pessoal aí para conhecer a proposta da ABLA. A gente vem aí a segunda edição do prêmio Escritas Pretas, né? A gente vai ter agora em março uma proposta dos 21 dias de ativismo, de combate ao racismo. A ABLA vai estar propondo um debate, né? A gente tá, não vou citar os nomes porque a gente está namorando ainda os convidados, mas que seja alguma coisa assim. A ABLA já negras e afro negras e originárias, ela está dada. O protagonismo já está aí desde sempre, né? Como eu disse insistentemente, desde o primeiro tumbeiro do Canto dos Viçungos, enfim. É isso, gente. A parte que me cabe, eu estou muito feliz de ter sobrevivido ao meu parto, né? Tem até uma narrativa para falar dessas pancadas desde o início, e há muitas outras mortes que eu fui superando, me ressignificando, me redescobrindo, né? É isso, tá? Obrigada. E eu que agradeço, Elizabeth, eu agradeço a todos e todas que assistiram, estão aqui. Assine o canal, siga a Elizabeth, por favor. Deixe seus comentários, né? Por favor. Vamos escurecer. Elizabeth, obrigado, querida. Beijo. Até, querida. Tchau. Fique bem. Tchau. Você também.